Planejar a aposentadoria pode parecer distante, mas quanto antes você começar, mais tranquilo será o seu futuro. Eu sou a Thaís Pessoa e no episódio de hoje estreia a 5ª temporada do Planejar para a Vida. Eu recebo o profissional CFP Marcos Novaes para um guia completo sobre essa fase da vida. E vamos começar com as principais dúvidas, por exemplo, quando usar o INSS, o que é um fundo de pensão, que tipo de plano de previdência você pode escolher. E o Marcos vai explicar também por que é importante começar cedo e que a aposentadoria deve ser prevista por qualquer pessoa em qualquer etapa da vida. Aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse episódio com alguém que quer começar a se planejar para se aposentar com segurança. E se você quiser orientação personalizada, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela para encontrar um planejador financeiro CFP lá no site da Planejar. Olá, eu sou a Thaís Pessoa e começa agora a 5ª temporada do podcast Planejar para a Vida, o podcast da Planejar que você sabe te ajuda com dúvidas reais. E nesta temporada a gente está trazendo um tema que tira o sono de muita gente, a aposentadoria. A gente vai te ajudar com informações de INSS, fundo de pensão, plano de previdência, como calcular quanto dinheiro você vai precisar na hora de se aposentar. E quem vai bater esse papo com a gente, eu tenho a honra de receber o planejador financeiro CFP Marcos Novaes. Bem-vindo, Marcos. Muito obrigado você que está nos acompanhando também. A gente agradece a sua participação e eu queria que você começasse contando pra gente como que você chegou a ter a certificação CFP e um pouquinho da sua carreira. Legal. Tenho a certificação desde 2014, né? Tenho uma experiência no mercado financeiro, mais de 15 anos, cuidando de patrimônios de grandes investidores e família. Hoje eu sou CEO do escritório de investimentos Private. Nós temos aí uma atuação muito também dentro desse planejamento financeiro com o cliente. Atendemos clientes que visam e buscam um planejamento de forma 360. Então, dando continuidade ao trabalho que nós já fazemos há 15 anos, hoje atendemos esses clientes e a certificação ela ajuda justamente para que nós possamos ter de forma técnica e também próxima com o cliente, atendendo todas as necessidades dele, né? Você falou da sua experiência, Sim. né? 15 anos, clientes private. Exato. No fim, todo mundo chega procurando investimento e descobre que planejamento é muito mais que isso, né? É muito mais profundo, né? Porque abrange de forma detalhes que muitas vezes nós deixamos passar e que são importantes, que talvez no momento de vida nós ignoramos, mas mais à frente podem custar caro, né? Com certeza. E um desses detalhes tá aqui no episódio de hoje, que é a aposentadoria. Eu tenho certeza que tem muita gente assistindo esse episódio pensando, mas isso ainda não é para mim, sou muito jovem, ou, mas eu já tô quase me aposentando, será que tá tarde, né, para eu começar a pensar nisso? Então, acho que a gente pode começar por aí, assim. Tem um momento certo para começar a se planejar para aposentadoria? Na verdade, tem um momento, quanto mais cedo você começar, melhor. Por quê? Porque o tempo é um fator multiplicador nessa conversa de planejamento de longo prazo. Quanto mais tempo você tem, menos o desembolso financeiro você vai ter ali no começo, né, com valores menores para construir um patrimônio de longo prazo, né? Ao contrário, muitas vezes, de pessoas que começam a falar, começam a se preocupar com uma reserva de aposentadoria quando está próximo, né? E aí, em alguns casos, pode até ter que abdicar de algum bem ou até trabalhar mais, né? Porque, na verdade, quando nós falamos de aposentadoria, o objetivo é reduzir a força de trabalho, né? E muitas vezes, por deixar lá para frente o planejamento de aposentadoria, você acaba tendo que trabalhar mais. Então, o tempo é um fator muito importante, é um aliado, né? E você pode usá-lo, inclusive, na questão de diversificação, tomada de risco, né? Você tem um tempo maior, você consegue tomar um risco um pouco maior, para realmente maximizar o patrimônio direcionado para a Previdência, né? Então, 25 anos já dá para começar, primeiro salário, às vezes, 20 anos, 18 anos, já dá para começar a guardar um pouquinho numa caixinha. E se a pessoa não sabe onde é essa caixinha, ela guarda onde? Isso é essencial, porque, como nós mencionamos, o tempo é o aliado, né? E pode ser também um inimigo, né? Se ele não feito de forma ali correta. E você pode começar através, por exemplo, planos de previdência, né? Planos de previdência hoje têm alguns benefícios, principalmente quando você tem o tempo a seu favor, como tributação, né? Hoje nós temos vários planos de previdências em várias instituições de
diferentes perfis que abrangem um perfil de um cliente mais conservador a um cliente mais agressivo. Então, o importante, na verdade, é começar. Né? Começar para que você possa usar o fator tempo como multiplicador aí do seu patrimônio, né? Mas o plano de previdência, ele tem várias regras, né? A gente vai Sim, tentar passar por algumas claro. aqui para a gente entender. Uma delas é o imposto de renda. Isso. Então, antes de você começar num plano, num PGBL ou no VGBL, você precisa saber qual é a tabela de imposto de renda que você vai ter que aderir. Qual que é a dica? Eu tenho que escolher a progressiva, a regressiva? Olha, quando nós falamos de tempo, né? Se está começando com 20 anos, 25 anos, provavelmente você está olhando por uma aposentadoria lá para 60, 65, 70 anos. Então você tem o tempo ao seu favor, né? E uma dessas tabelas é a chamada regressiva, que antigamente era definitiva, né? Que começa lá com o imposto máximo em 35% e vai diminuindo de 2 em 2 anos ali, 5% até chegar em 10%, que hoje é a menor alíquota que você encontra em um investimento. Então, se você tem um tempo a seu favor, né, se está começando agora cedo, a regressiva ou a definitiva é uma das melhores opções. Tem outras tabelas, que é a progressiva, né, que é 15% na fonte, e o restante você vai tendo que acompanhar ali o seu imposto de renda, a sua declaração, que a alíquota total é 27,5%, né, que aí, dependendo da sua renda lá no futuro, né, você pode até, inclusive, abater ou fazer alguma restituição, algo específico. Mas, para início, para quem tem tempo, a regressiva acaba sendo um primeiro caminho a se fazer, até porque recentemente nós tivemos mudanças, né? Principalmente na parte de previdência, né? Que mudanças a gente teve? Nós tivemos a mudança que agora você consegue mudar a sua tabela de imposto de renda só no resgate. Antes não. Antes, quando você contratava uma previdência, você tinha que escolher aquela tabela. E, inclusive, se você escolhesse a definitiva, você não poderia mais mudar ela ao longo do plano ali que você está acumulando. Agora não. Agora o investidor ele fica mais livre. Na hora que ele for resgatar a previdência, que ele vai ver o que é melhor. É o progressivo ou a definitiva? O que mais está adaptado à realidade e ao momento de vida. Porque nós estamos falando uma decisão que é daqui 20, 30 anos e muita coisa pode mudar, né? E lá ele vai ter uma noção melhor do que é realmente bom para ele, qual tabela tributária vai ser melhor para ele. Tá, então quem já escolheu pode ficar tranquilo no momento do resgate, que é o Exato. momento da aposentadoria, ela vai poder escolher a forma de tributação. Exatamente. Agora, entendi que quem tem a regressiva tá conforme o tempo que acumula dinheiro nesse plano, a tabela de imposto de renda, quando ele for resgatar, vai diminuindo. Exatamente. Por que eu escolheria, então, a progressiva, que aumenta o imposto de renda? A progressiva vai depender muito lá na frente da sua declaração de imposto de renda. Porque muitas vezes, durante toda uma fase de vida, você declarou o imposto, por exemplo, na alíquota máxima de 27,5%. Porque você estava empregado, era CLT, tinha grandes entradas. À medida do tempo, essas entradas vão reduzindo, você muitas vezes vai partindo ali, sai de um CLT para algo mais autônomo. Então, a sua renda tende a cair conforme você vai mudando o seu ciclo de vida, né? E muitas vezes a sua alíquota lá na frente também vai cair, porque você vai deixar de pagar 27,5% para pagar 17% ou 15%. E isso pode ser um fator muito importante, porque lá na frente, quando você for resgatar, você pode, inclusive, até pagar menos imposto. Então, por isso que escolher lá na frente vai ser essencial, ver o que realmente faz sentido para você. Mas, ainda assim, se você escolher o regressivo hoje e lá você chegar nos 10% e o progressivo for melhor, você pode optar por resgatar no progressivo. E aí, então, a gente está falando que esse resgate vai ser do valor que eu vou sacar todo mês do plano, quando eu Isso. entrar em benefício, ou seja, quando eu me aposentar. Mas se eu estiver acumulando esse dinheiro por, sei lá, imagina que eu tenho 20 anos hoje e Sim. acumulei por 20 anos, eu tenho 40 anos, e aí eu ainda não tô em idade que eu posso entrar em benefício, resgatar esse dinheiro para me aposentar, mas eu preciso sacar o dinheiro. Qual que é o imposto de renda que eu pago se eu precisar sacar esse dinheiro em algum momento? Você vai obedecer, se você estiver, por exemplo, na regressiva, você vai obedecer o tempo, né? Então, a regressiva, para chegar nos 10%, que é o mínimo, é 10%.
né? Se você tiver na progressiva, você vai pagar 15% na fonte e o ajuste no seu imposto de renda, a depender da tabela tributária que você hoje está pagando no seu imposto de renda anual, né? Então, o valor que eu pago de imposto, se eu sacar de uma vez ou se eu sacar em benefício, é o mesmo, o que muda é o montante. Exatamente, exatamente. Entendi. Isso é bom para gente, para as pessoas também perderem aquele medo de, mas eu vou colocar o meu dinheiro aqui e se eu precisar do dinheiro? Se Exato. você precisar, o que vai acontecer é que você vai pagar o seu imposto de renda de uma vez, em vez de pagar ele parcelado mês a mês, né, na Exato. aposentadoria. E muito porque às vezes você fala: vou fazer uma reserva de aposentadoria", né, a primeira coisa que vem é longo prazo, eu não vou poder ter acesso mais ao capital. Pelo contrário, né, os planos de previdência você tem essa liquidez, claro, um pouco mais restrita, né, porque a partir do momento que você investe na previdência, você tem uma carência para fazer um novo resgate, que é 60 dias, mas você tem, caso uma emergência você precise desse capital, você consegue ter acesso a esse capital e também pagando proporcional ao tempo e à taxa de imposto de renda, né? Agora eu tenho a opção de fazer esse mesmo aporte mensal, porque eu sou muito disciplinada e eu vou com certeza juntar esse dinheiro todo mês, esses R$ 200, e colocar em algum lugar. Por que que eu escolho um plano de previdência e não um fundo comum, por exemplo? Legal. Primeiro porque a previdência ela tem essa questão do benefício fiscal, né, principalmente por conta de você poder ter essa escolha do melhor imposto lá no final, né, e ter por parte da tabela definitiva, você pode ter um imposto de 10%. Hoje você pega outros investimentos, você vai ter no mínimo 15%, né? E também a previdência, ela tem um fator muito importante, que não é só a aposentadoria, né? A previdência, ela tem a questão de sucessão. Então, se em caso, em algum momento, acontece algo com você, a sua falta, né, esse valor que você tem na previdência, ele não entra em inventário, né? Ele vai direto para os beneficiários que você ali destina e coloca o percentual que você quer. Então, também um planejamento de sucessão, né, além de um planejamento para aposentadoria, né? Bom, entendi. E a gente tem dois tipos de plano de previdência no mercado, que é o PGBL e o VGBL. Para quem é indicado cada um deles? Legal. O PGBL é indicado para quem declara imposto de forma completa. Por quê? O PGBL tem um benefício fiscal. Você pode fazer uma contribuição até 12% da sua renda anual dentro do PGBL. E esses mesmos 12% é abatido na base de cálculo do seu imposto. Só que ele tem um limite, 12%. E também tem um destaque aqui que o PGBL, na hora que você for resgatar, ele é cobrado imposto sobre o principal e os investimentos, então sobre o total. Então é importante você utilizar o PGBL se você declara imposto de forma completa, porque ele vai te ajudar a reduzir a base de cálculo do imposto de renda e você vai pagar menos imposto, né? Já o VGBL tem o quê? Uma característica de aposentadoria de renda para frente, né? Você consegue ter um retorno maior, né? Por conta até mesmo do tempo que você tem e também porque o imposto, ele não é cobrado sobre o total, é só cobrado sobre os rendimentos, ao contrário do PGBL, que você vai ter aí um imposto sobre o total, então você vai pagar mais, na verdade, né? E o VGBL você vai pagar só sobre os rendimentos, né? E você tem a questão do benefício fiscal, que é as tabelas que você pode estar escolhendo, como nós mencionamos anteriormente, né? Então, em geral, as pessoas fazem elas compõem os dois, né? Então, é Exato. você pagar menos imposto agora ou pagar menos imposto no futuro e como que você distribui o seu dinheiro para aposentadoria entre esses dois planos. Existe isso de fazer um combinado? Sim, sim, existe, porque vamos supor que você declara imposto completo. Você quer o benefício fiscal dos 12% lá para bater no seu imposto de renda anual. Você contribui até a alíquota, até o percentual de 12% da sua renda anual, e o que excede isso, você destina para o VGBL. Então aí você vai estar construindo uma reserva de aposentadoria completa, né? Porque você vai deixar de pagar o imposto hoje para pagar quando você resgatar. Então você está trabalhando com o imposto a seu favor na parte do PGBL e no VGBL construindo um patrimônio visando renda, né? Muito bom. E a gente estava falando aqui que tem outras alternativas, você pode investir num fundo, tem até um título do governo, né, que a gente pode falar um Sim. pouquinho dele, mas o plano de previdência, ele tem já um desenho feito para você se aposentar. E aí esse desenho passa por ele te pagar esse valor de aposentadoria parcelado até o fim da sua vida, Exato. ou ele te paga um valor fixo, mas esse valor acaba em algum momento.
Qual que é a diferença das duas formas de benefício dos planos? Ele vai ser muito ligado também ao valor do benefício em si, né? Porque se você tem, é o que nós chamamos hoje de quando você vai receber o benefício de prazo certo, né? Ou seja, você chegou ali nos seus 60, 65 anos e decidiu começar a resgatar, transformar isso em renda, que era uma renda mensal. E aí você vai lá, entra na sua instituição e fala, olha, eu quero receber essa renda por 10, 15 anos. Então é um prazo determinado. Então, quando esse prazo determinado, teoricamente, o seu benefício vai ser um pouco maior, né? Porque você está determinando um prazo. Agora, algumas outras formas, por exemplo, que você vai até o dinheiro acabar, né? Automaticamente a sua renda acaba tendo um valor menor com o tempo. Né? Então você vai ter uma renda totalmente diferente do que um prazo certo. O prazo certo é 15 anos e o benefício acaba ficando um pouco melhor em termos de remuneração. Né? Agora, a ad eterno, por exemplo, que é o que nós tínhamos anteriormente, né? Muitos benefícios que eram negociados, inclusive já não existem mais, né? Era justamente até o dinheiro acabar. Porém, o seu valor ali de recebimento mensal, você ia ver que tem uns valores menores do que prazo certo, né? Tá, então é o prazo certo ou é até o fim da vida? Exato, até o fim do Do recurso, né, do dinheiro. dinheiro. O fim da vida nós não temos mais, né, na Não tem mais verdade. essa opção de renda É, vitalícia. renda vitalícia você dificilmente vai encontrar. Nós tínhamos muito no mercado anteriormente e começou a migrar para prazo certo, né? Ou até acabar o recurso que você fez ali durante todo o seu ciclo de vida, né? Tá, então eu tenho ali, sei lá, vou chutar aqui um valor. Sim, 500 mil reais que eu poupei durante 30, 40 anos da minha vida e vou entrar em benefício. Eu escolhi o prazo certo, ok. eu escolho, né? Eu Sim, acho que você escolhe. a pessoa pode escolher Exato. no momento de se aposentar. E aí ela escolhe, por exemplo, o prazo certo e faz um cálculo e vai ter ali uma parcela fixa de 3 mil reais por mês Exato. por X anos. Exato. Se essa pessoa, por acaso, acontece alguma coisa com ela, ela vem a falecer 2 anos depois de começar a receber esse benefício. O que acontece com esse dinheiro que ficou no plano? Esse recurso, isso aí, por isso que a importância também de você ter um planejador financeiro, né? Porque às vezes são detalhes que não estão no nosso dia a dia, né? Uhum. Em uma conversa, ele vai esclarecer tudo ali o que tem realmente, os pós e os contras, né? Então, a depender de alguns planos, você tem esse recurso de recebimento direto para o beneficiário. Né, que seria ali o que você cadastrou no início. Tem planos que não, tem planos que a sua falta ocorreu, parou ali, cessou ali. Então é preciso sim, antes de escolher um plano, sentar com um profissional, um planejador financeiro, para entender essa escolha, qual o impacto dessa escolha em caso de falta. Mas tem as duas modalidades. Tem a modalidade que você faltou, vai para o seu beneficiário. Você faltou, ele cessa ali. Agora, tem muita empresa que tem fundo de pensão para os colaboradores, né? Exato. Então, você tem ali, é um dos melhores benefícios, né? Porque você coloca R$ 500, a empresa coloca 500 para Exato. você, tem algumas regras para você poder ou não sacar Sim. aquele dinheiro da empresa. Mas na sua visão, um bom benefício. A pessoa deve aderir. É um bom benefício, deve aderir. O que nós temos que nos atentar apenas é que a maioria das empresas, quando ela vai trazer esse benefício, ela traz na modalidade PGBL, né? Porque ela consegue deduzir no imposto de renda dela. Ah. Então, quem paga é o investidor, né? Então, o ideal é ver se é VGBL ou PGBL, né? A maioria sempre é PGBL, então você tem que ter cuidado para ficar dentro daquela faixa de 12%, porque ultrapassou os 12% de contribuição da sua renda anual, o interessante é você partir para o VGBL. Então, acho que aqui só o cuidado realmente ver qual é a modalidade que a sua empresa ela está te oferecendo, né? Tá. E as regras de benefício geralmente são parecidas com as regras dos planos de previdência. Exato, exato. Salvo algumas regras específicas, como você mencionou, né? Que muitas empresas falam, olha, você tem que ter 15 anos de casa, 20 anos de casa para você receber esse valor. Então, tem regras específicas de empresa, mas não muda em relação à regra geral da previdência privada. E um planejador financeiro te ajuda a conhecer as regras, que é muito difícil. Muito mesmo. Agora, quantos anos geralmente a pessoa pode se aposentar tendo um plano de previdência ou um fundo de pensão?
Olha, depende muito, eu acho que vai da realidade do ciclo de vida da pessoa, né? Como que ela está vendo. Porque hoje, por exemplo, eu converso com muitas pessoas sobre previdência, sobre aposentadoria. Tem gente que fala: olha, eu quero começar a resgatar a partir dos 75 anos. Ah, eu quero começar a partir dos 40 anos, 45 anos, porque eu comecei cedo. Então, isso vai depender muito do ciclo de vida de cada um. Né? Tem a questão fiscal que tem que ser levada em conta também, né? Porque às vezes você começou um plano agora, mas não deu 10 anos, por exemplo, na regressiva, você vai pagar um imposto muito alto ainda, né? Fora dos 10 anos. Então, é caso a caso. Eu acho que aqui tem que ser analisado o momento de vida de cada um, mas não existe uma data ou então uma idade. Olha, essa idade aqui é a idade para você se aposentar, né? Automaticamente, as previdências que hoje é comercializado nas instituições sempre fixam ali 65 anos, 70 anos para começar a receber o benefício. Mas isso não prende o investidor de decidir quando ele quer começar a receber essa renda a partir da previdência privada, né? Ele pode começar depois disso, mas não antes disso, é isso? Não, ele pode até começar antes, Ah, se ele pode. quiser, exatamente. Vamos supor que ele começou com 20 anos de idade, né? E ele tem hoje ali 40, 45 anos e ele quer receber esse recurso em renda, né? Ele pode transformar esse recurso em renda. Ah, que legal. E rentabilidade? Porque muita gente fala assim: não, eu não vou comprar um plano de previdência porque vai render Sim. pouco, mas eu vou comprar um fundo que às vezes rende a mesma coisa, né? Qual que é a Exato. rentabilidade padrão dos planos de previdência? Eles não mudam em relação aos fundos, tá? Porque você vai ver que hoje o nosso mercado ele expandiu muito, né? Se você olhasse há 10 anos atrás, você olhar em todo o mercado, 10, no máximo 15 fundos de previdência com taxas de administrações altas, altíssimas, né? E antigamente tinha a chamada taxa de entrada, né? Que para você investir, você pagava para investir. Hoje já não tem mais, não tem, a maioria não comercializa. Assim, acho que é raro e não tem mesmo. Mas a grande diferenciação aqui, quando nós falamos de um fundo tradicional e previdência, está no Come Cotas. Por quê? O fundo, ele cobra lá o imposto de renda, né? É uma antecipação que o governo faz 2 vezes no ano, em maio e novembro. Então, independente de você pedir o resgate no fundo ou não, ele vai cobrar o imposto, só que da quantidade de cotas. Então, você vai ver que você começou com 1.000 cotas no começo do ano e em maio ele vai lá deduzir um percentual e você vai ver que você vai ter 995 cotas. Então, na medida do tempo, quando nós falamos de longo prazo, esse Come Cotas, que é cobrado 2 vezes no ano, ele vai diluindo a sua base, aonde os juros compostos vai trazendo um rendimento. Então, teoricamente, quando você compara, por exemplo, com uma previdência privada, a previdência privada não tem Come Cotas. Então, a sua base, aonde os juros está remunerando, é muito maior do que num fundo tradicional, né? E fora que também, que no tempo, né, você vai vendo a rentabilidade, por mais parecido que eles sejam, esse fator do Come Cotas acaba beneficiando a Previdência, né? E na Previdência você tem um fator muito importante que eu sempre destaco quando eu estou conversando sobre Previdência, que é que o cliente ou investidor, ele pode escolher uma estratégia de investimentos e mudar a qualquer momento, né, sem pagar imposto. Porque hoje num fundo, se você falar: olha, eu estou em renda fixa, agora eu vou para ações, porque meu ciclo de vida eu posso assumir um pouco mais de risco. No fundo, você vai ter que resgatar, pagar imposto e realocar. Na Previdência não, existe a portabilidade interna. Então você está em renda fixa, você direciona um percentual daquele valor que está em renda fixa para ir, por exemplo, para um fundo de ações, sem pagar imposto de renda. Então isso beneficia também, porque nós passamos por vários ciclos de vida, né? Vai ter o ciclo que você vai estar mais conservador, querendo mais algo ali acompanhar, igual agora nós estamos com uma Selic alta, eu quero um pouco mais de renda fixa, mas estou olhando para a bolsa, quero colocar um pouco mais de bolsa. Então ele beneficia também na questão de rentabilidade e mudança de estratégia também na gestão dos planos, né? É ótima dica, né? A gente olha para o imposto, mas esquece de olhar para questões como essa de rentabilidade, Exato. que são tão importantes, né? Exato. E recentemente o governo, o Tesouro Direto, lançou um título que é o Tesouro Renda Mais, voltado para a aposentadoria. Então, ele é um título de Tesouro Direto, atrelado à inflação, à Selic, né? Sim. E ele é voltado para a aposentadoria. Como que funciona esse título e quando que ele encaixa aí numa estratégia de poupar
para mais para frente? Ele é um dos veículos que você pode utilizar sim, tá? Para aposentadoria, né? E você vai ter vários vencimentos, vai ver que a maioria que eu chamo renda mais, né? Na verdade, vários prazos e prazos longos, né? E você, após um período de contribuição, você tem um prazo que você vai começar a receber esse recurso, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo de um dos títulos que depois que você, de um prazo que você tem lá maior, acaba, você tem 20 anos para receber esse valor e você vai recebendo esse valor em 20 anos, é todo o valor que você acumulou durante todo o período. Nesse título, é um título muito bom para começo, só que ele não tem tanta flexibilidade, porque, por exemplo, se você quer, eu não quero receber em 20 anos, eu quero receber em 15, eu quero receber em 30, você não pode. Você está preso aos 20 anos ali. Então, ele é um título, sim, que é uma ferramenta para começo, para você criar disciplina, olhando para o longo prazo, é muito bom. Só que quando você compara, por exemplo, uma previdência privada com um renda mais, né, você vai ter uma flexibilidade maior na previdência privada. Em caso também de sucessão, isso aqui é importante, né? A previdência privada, ela não entra em inventário. O renda mais, ele vai entrar em inventário, então tem um imposto a pagar ali que, quando você olha para o cálculo médio hoje, colocando o imposto que é ITCMD, mais gastos com advogados, rondam ali na casa de 15% a 20% sobre o patrimônio, né? Então, tem que ter esse cuidado, porque sim, é uma ferramenta para começo, é uma ferramenta assim, olhando para a aposentadoria, só que existem ferramentas também que conseguem trazer ali alguns benefícios adicionais em relação ao tesouro, que é o Renda Mais. Muito bom. E aí, com tantas possibilidades na mesa, a gente sabe que o brasileiro conta com o INSS. Exatamente. Vai viver do dinheiro que o governo vai pagar para ele. Conta pra gente um pouquinho, primeiro que assim, qual que é o teto do INSS, né? Qual que é a minha expectativa se eu contribuir ali pelo máximo que eu podia contribuir? Qual que é a minha expectativa de quanto eu vou receber de aposentadoria pelo governo? Hoje, o máximo que alguém pode receber é R$ 7.786,02. E quem são, o que comem, como vivem as pessoas que recebem o teto? Olha, é raro você encontrar pessoas que recebem um teto. Porque para você receber hoje o teto, tem uma regra que você teria que contribuir durante todo o seu período de vida no teto, ou seja, o seu salário teria que ser sempre ali no mínimo R$ 7.786,02. Mas a realidade é que a maioria, né, começa com um salário menor. Então a sua base é menor. Você já tem um bom tempo com bases menores, né, que vai descontando. Então você vai ver que é raro as pessoas que conseguem realmente o teto do INSS. E principalmente agora, com a regra que nós tivemos a reforma da Previdência em 2019, né, antes você tinha um período de contribuição onde o INSS considerava o quê? Todas as suas contribuições e ele tirava 20% das menores contribuições. E quando você recebia o benefício, a tendência era o quê? O seu benefício ser maior, porque ele tirou os 20% dessas contribuições menores. Com as regras de transições e a atual Previdência, ele deixou de tirar e agora ele está considerando todo o período, inclusive das menores. Então, a tendência é que o seu benefício seja menor quando você for lá se aposentar, né? Então, aqui é importante dizer que a maioria das pessoas ela não vai conseguir chegar no teto, né? Vai ser muito menor e aí a importância do complemento dessa renda do INSS, né? E é muito bom a gente falar disso, porque as pessoas, além de acharem que vão viver com os recursos do INSS, ainda acham que vão gastar menos quando se aposentar. Exato. Né? Então, assim, hoje eu ganho R$ 10.000, mas quando eu me aposentar, 2.000 vai ser bem suficiente para eu viver. E não, né? Que conta errada eles estão fazendo. E tem uma grande surpresa, né? Tem um gráfico que mostra, que é muito famoso, que fala que justamente né, da juventude até a certa idade, né? E é justamente na maior idade onde começa o custo a aumentar, né? Exemplo disso, você pega, por exemplo, um convênio médico para uma idade de 50, 60, 65 anos. Muitas vezes ultrapassa o teto do INSS. Né? Então, pelo contrário, né? Nós temos a ilusão que vai reduzir os gastos e, na verdade, aumenta esses gastos. E nós precisamos estar bem preparados com o nosso planejamento de aposentadoria. Né? E como que eu sei, eu tenho 20 anos hoje, como é que eu sei quanto dinheiro eu vou precisar guardar para me aposentar com 65 anos e quanto que eu vou receber quando eu me aposentar?
Acho que a principal, chegar no valor é importante porque ele te dá um direcionamento, né, uma diretriz para como você começa, né, fazer, para onde você vai, né? Acho que é importante você estabelecer uma meta para você chegar. Só que primeiro, você tem que começar, né? Isso é super importante. É importante também ter um planejador financeiro nessa conversa. Por quê? Porque ele vai entender os seus objetivos, as suas necessidades e tentar adequar as suas necessidades justamente dentro dessa expectativa de valor futuro, né, que você deseja se aposentar. Tem um cálculo que eu gosto muito que chama-se regra dos 4, né? É muito conhecida, inclusive foi feito por os professores da Universidade da Trinity no Texas em 1998, que eles fizeram um cálculo da seguinte maneira, que se você resgatar 4% do seu patrimônio no ano, esse patrimônio tende a durar 30 anos, né? É um grau de 95% esse estudo. E como que é feito? Ele pega aqui, por exemplo, quanto você quer receber na aposentadoria. Vamos supor aqui 10 mil, quero receber 10 mil. Eu vou colocar essa base no ano, ou seja, multiplicar 10 mil por 12, nós vamos chegar no número de 120 e vamos pegar esse 4% que já está sendo considerado o ajuste de inflação, crises ou então eventuais impactos econômicos. Quando você pega esses 120 e divide por 4, você vai chegar no número. Esse número é 3 milhões. Por exemplo. Então, a ideia deles é o seguinte, quando você chegar na sua aposentadoria, você tem que ter esses 3 milhões. E esses 3 milhões, você resgatando 4% ao ano, que equivale aos 10 mil reais por mês, esse patrimônio tende a durar 30 anos. Então, já é uma noção, um patamar de número que você consegue fazer um cálculo simples, né? Sem muita dificuldade de quanto você precisa para você ter lá na aposentadoria, né? Tá, então calma, que eu sou jornalista, Sim. não acompanhei o cálculo. Vamos lá. Eu cheguei no valor de 120 mil. Então, eu quero Exato. receber 10 mil reais, eu faço vezes 12, dá 120 mil, Correto. 120 mil por ano. Exato. Como que você chegou nos 3 milhões? Você pega os 120 mil, divide pelos 4%. Esses 4% é a taxa de retirada que você vai fazer anualmente lá quando você se aposentar. Então, quando você pega os 120 mil, divide por 4, você chega nos 3 milhões. Esses 3 milhões é o que você tem que ter quando você se aposentar. E aí, qual é a regra? Você vai resgatar 4% ao ano desses 3 milhões, que equivale aos 10 mil reais. E esse exercício você pode fazer, por exemplo, com 20 mil reais. Eu quero receber 20 mil. Multiplica por 12 e divide por 4, que é uma taxa segura, né? Que eles falam que, já considerando impactos econômicos, inflação do período, para que você possa ter uma noção de valores. Porque muitas vezes nós estamos falando aqui de aposentadoria para alguém que tem 30, 20 anos, você fala, não, mas nossa, 40 anos, como eu vou projetar 40 anos? Muita coisa pode acontecer. Mas você tendo um número como referencial, você pode, à medida do tempo, também incrementando, né, esse patrimônio. Entendi. E como que eu junto 3 milhões? Essa Pergunta do milhão. Essa é a pergunta do milhão. Eu acho que aqui nós falamos muito da questão do planejamento, né? E aí, quando nós falamos de planejamento, não falamos de planejamento só da aposentadoria, em todos os aspectos da nossa vida, né? Então, planejamento desde cedo. Hoje, nós estamos tendo essa conversa talvez com mais evidência, né, do que no passado, né? Antigamente, nós não tínhamos conversa sobre dinheiro, né, de forma pública, né? Era muito raro. Hoje não, hoje nós já temos essa conversa um pouco mais com fluidez, né? Então, o planejamento financeiro, olhando de forma 360, é fundamental, né? Controlando gastos, sempre pensando em fazer reservas, desde uma reserva de emergência para aposentadoria, para que você possa criar disciplina, né? Porque senão você não cria uma disciplina, se você não tem um plano, né, para começar, o dinheiro some. Então, quando você já tem um projeto, um plano e principalmente tem um planejador do lado, ele te ajuda justamente a criar disciplina. Porque é como se tivesse alguém ali cobrando. E aí, como foi? E aí, como que está? Né? Uma prestação de conta daquilo que você está fazendo com um profissional que conhece sobre o assunto, né? E quando você chegou aqui, você começou falando que o tempo joga a seu favor, Exato. né? Então, por exemplo, eu quero ganhar 10 mil reais por mês depois dos 70 anos. Lembrando que a gente vai viver 100 anos, né? Já é o cálculo que a gente está usando. Sim. Então, se eu quero com 70 anos começar a ganhar 10 mil reais e hoje eu tenho 30, 20, uma parcela muito menor desses 10 mil vai me dar esses 10 mil lá no futuro, né? Exato. A gente tem uma estimativa de, se eu tivesse que fazer uma conta prática, se eu colocar hoje 1.000 reais por mês em algum lugar,
daqui 30 anos, esses R$ 1.000 vão estar valendo quanto? Olha, isso vai depender muito da alocação que você vai fazer. E aí entra muito na questão do tempo, que é o tempo a favor. Por quê? Porque quando você tem mais tempo, né, quando você é mais jovem, tem 20, 30 anos, você pode assumir um pouco mais de risco. Né? Você pode construir uma carteira mais diversificada. Então, automaticamente, a sua remuneração projetada vai ser maior. Né? Agora, quando você está ali na meia-idade, que você está olhando muito mais para preservar o capital, né, pode diversificar, você vai reduzindo um pouco a velocidade, até chegar, por exemplo, na pré-aposentadoria, que você, ó, agora minha preocupação é preservar, né? Porque antes nós falávamos de aposentadoria e pensávamos assim, ao fim. Pelo contrário, é o que você falou, né? Nós estamos aí com projeções de expectativa de vida cada vez mais alto. Então, o desafio não é somente chegar nos 60, 65, 70. O desafio é fazer com que o patrimônio dure o suficiente durante a nossa vida, né? Então, vai depender muito da alocação. Hoje você tem vários lugares, inclusive no próprio Tesouro, né? Você tem uma simulação de contribuir um X valor, o quanto você vai conseguir atingir em sites também de previdência privada que você consegue ter esse acesso também de simulação e colocar valores ali que você sabe que vai estar aderente ao seu planejamento financeiro, né? Muito bom. E a gente ouve falar de plano de previdência para os filhos, né? Sim, Então, tive meu filho agora, acho que ele deve fazer uma faculdade legal quando ele fizer 18 anos, e aí eu faço um plano de previdência. Mas espera sim. lá, plano de previdência não era só para se aposentar? Em que momento que o plano de previdência pode ser usado para o meu filho? Eu acho que desde o momento que você pensou em ter um filho, né? Isso já é fundamental, porque você está usando o que nós estamos falando aqui o tempo a seu favor. Né? Porque uma coisa é você começar, eu vou dar um exemplo, se você tem um filho que já está com 15 anos, né? E ele vai entrar na faculdade, e você não montou uma reserva direcionada para a faculdade, você vai ter que desembolsar mais dinheiro ali, para uma mensalidade, transporte, outros custos que venham a acontecer ali no meio. Agora, quando você começa lá desde o zero, até menos zero, na verdade, que é quando você pensa a contribuir, você contribui com pouco, mas o tempo vai sendo um fator multiplicador que vai fazendo com que esse dinheiro lá na frente se torne relevante, né? Então é a previdência utilizando justamente com esse planejamento, principalmente pensando em filho, é fundamental, porque você vai ter um benefício fiscal, porque você vai ter o tempo a seu favor, né? Lá na frente você vai ter uma reserva que não vai precisar desembolsar muitas vezes liquidez ou então vender algum bem para fazer qualquer tipo de planejamento, você está já usando o tempo a seu favor. Então, é fundamental, principalmente, né, para quem está pensando em ter filho, quem tem filho, né, montar uma reserva na Previdência. Né? Então, isso é fundamental. E na prática é o mesmo produto, o mesmo que eu uso para me aposentar é o que eu vou usar para a faculdade do meu filho. É o mesmo produto. O que você pode fazer, existe hoje duas maneiras. Você pode fazer uma previdência direto no CPF do seu filho, né? Se ele já tem CPF, você consegue fazer, só que só ele vai conseguir fazer o resgate depois da maioridade, né? Então, ele que vai ter acesso, então você não tem uma gestão ali, talvez se você queira, olha, eu quero ter acesso a eu controlar o quanto ele vai ali direcionar para ele o que ele vai fazer. Isso aqui, a partir do momento que entrar no CPF dele, na maioridade é dele, ele que vai fazer o que ele bem entender. Agora você pode também fazer uma previdência no seu nome, você como patrocinador do seu filho. Então você tem a gestão do recurso, mesmo que ele faça lá os 18 anos ou 21 anos, né? Você consegue ter a gestão dos recursos embaixo de você. Né? Então vai depender muito do que você entende que faz sentido para você, mas tem duas maneiras, ou direto no CPF dele, ou você como patrocinador. Isso é muito importante, né? Porque quando você tem um fundo de pensão ou um plano de previdência, você precisa indicar o beneficiário. Exato. Quem são os beneficiários que você tem que indicar nesse momento? Qual que é a melhor escolha? Quando nós falamos de beneficiário olhando para o filho, né, são os próprios pais, né, ou muitas vezes olhando para irmãos também, né, se tiverem irmãos, né, pessoas que você entenda que tem a capacidade, né, principalmente de fazer a gestão desse recurso, que é fundamental, né, porque numa falta, o seu filho está além abastecido por um patrimônio, por uma pessoa que também consiga fazer a gestão desse recurso de forma diligente, né? Muito bom. A gente vai então agora para as perguntas do público. Legal.
A gente, inclusive, quem tiver perguntas pode mandar pra gente responde lá pelo Instagram Planejar pra Vida, a gente recebe e faz aqui para os nossos profissionais. Então, a pergunta da Marília: sou autônoma, vale a pena contribuir para o INSS ou é melhor investir por conta própria? Sim, autônomo é uma questão muito importante. Por quê? Vale a pena sim você investir para o INSS. Primeiro porque não só olhando para a aposentadoria, mas olhando porque ele tem algumas proteções que ela te dá como autônomo. Primeiro, pensão por morte, né? Pensão por doença, né? E seguro maternidade. Então, o ideal é você pelo menos contribuir com o mínimo do INSS para você ter uma proteção do seu patrimônio, se você está protegendo. Porque se você acontece, por exemplo, algum imprevisto, né, principalmente na questão de um auxílio-doença, né, você não precisa desembolsar recursos, tantos recursos, porque você já vai ter um seguro, uma espécie de seguro aqui que o INSS dá. Né? Agora, quando olhamos para a renda, o ideal é você utilizar a previdência privada complementando o INSS, contribuindo no mínimo, mas tendo a previdência privada do outro lado para realmente construir esse patrimônio e usufruir de renda no futuro. E se você parou de contribuir com o INSS um tempo, quando você volta a contribuir, ele acumula aquele valor com o valor que você contribuiu no não se passado. perde. Exatamente. Muito bom. O João perguntou: o tempo de MEI e CLT juntam na hora de pedir aposentadoria? Sim, se feitos corretamente, né, se tudo está ok, ele vai somar o tempo que você teve de CLT e de MEI ali e considerar nas contribuições para o cálculo do benefício. E a Ana perguntou: o seguro de vida pode ser usado como parte do planejamento da aposentadoria? Sim, aqui é uma questão muito importante. O seguro de vida, ele ele não faz parte da renda, mas ele protege a renda, né? Hoje nós temos vários seguros, né? Por exemplo, seguros que protegem a sua renda quando você, principalmente que você tem um salário fixo ali, se acontece alguma coisa, você consegue cobrir esse salário através de um seguro, né? Então ele é um protetor daquilo que você está construindo. Então ele faz parte do plano, sim, é importante, porque além de ele fazer parte do plano, ele tem funções como proteção, né, em questão de sucessão também, né? Porque os beneficiários que você coloca no seguro de vida, eles também não passam ali pelo inventário, então isso é importante. E também hoje nós temos vários tipos de seguros, né? Seguros híbridos, seguros resgatáveis, seguros de renda, seguros, por exemplo, destinado, personalizado para você. Então, ele deve e tem que fazer parte do seu plano, seu planejamento financeiro e planejamento para aposentadoria também, né? Muito bom. Marcos, chegamos ao final do nosso episódio. Queria te agradecer pela aula que você deu aqui de aposentadoria. Obrigada por ter participado. Obrigado você, Thaís. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. E depois dessa aula, acho que ficou mais fácil saber como você pode se preparar para a sua aposentadoria. Então, continua acompanhando os nossos vídeos aqui no canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma informação importante. Indique o nosso episódio para os amigos e para as pessoas que você sabe que ainda vão começar a se planejar para a aposentadoria. Nunca é tarde para começar, sempre é hora. E se você busca um planejador financeiro certificado CFP, entra lá no site da Planejar e encontre um profissional que vai te ajudar nessa jornada. Planejar para a vida. Quem se planeja tem futuro.